Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Vou fazer uma edição especial, praticamente um início do período semanal. Agradeço sua audiência e que tenhamos uma boa jornada aí, que a Top Traders possa ser uma variável positiva. Eu vou começar prestigiando a galera. Na verdade, eu já vou começar falando de um racional no mini índice aqui, aí depois eu parto ali para o YouTube. Tivemos uma abertura negativa, seguida por um gap que parecia ser diária. Ele seria fechado a 128,125. Chegou a bater máxima a 117,980. Eu tinha colocado 117,570 como referência tal. O que a gente viu aqui foi aquele lance um desenho parecido. Aqui nós tivemos um topo mais baixo que o anterior. É que depois que acontece fica fácil, né? O difícil é antecipar. Foi um desenho simétrico novamente, que trouxe o preço na base, que é 116,085, foi um pouco abaixo e agora está tentando voltar a trabalhar acima desse patamar. Eu vejo a região dos 116 mil pontos como candidato a formar fundo novamente. Né? Foi a 115,900, está distante da média e tal. Então eu vejo como candidata à formação de um fundo. Acredito numa recuperação parcial dessa queda de 95 ao longo da sessão. Vamos observar melhor o gráfico conforme a gente for gravando e aí acompanhando aí, inclusive, pressão na compra, na venda e tal. Vamos aqui aos comentários da galera. Temos o Carlos Flá. Boa tarde, professor Wagner. Tudo bem? Tudo certo? Professor, estou no mercado há muitos anos, nunca vi um mercado tão castigado como o nosso no cenário de alta mundial. Fato. Você não acha esse movimento coordenado aqui no Brasil? Desde que surgiu a ideia de taxar dividendos e a reforma do IES, institucionais começaram a bater no mercado, a compra respira e vem um capital de venda muito forte. E os estrangeiros estão comprando, claramente são os touros, né? Os institucionais são os ursos no momento. A compra vem fazendo força para respirar e vem o grupo de vendas detona o índice. Verdade, aconteceu hoje, por exemplo, né? Mandaram 2.000 pontos para baixo no intraday. Nunca vi algo dessa forma com o mundo subindo. Parece bloco, cada dia um ataque, uma hora siderurgias, bancos, setor. Estou exatamente de acordo contigo. E as casas de análise estão recomendando um monte de ativos dando porrada no mercado. Fato também. Então o mercado, na verdade, Carlos, uma boa parte do que acontece no mundo gira em torno da Bolsa de Valores, né? Então, notícias, fatos em geral, né? Tem muitos clubes, por exemplo, na Europa, que tem ações na Bolsa, então é um cabo de guerra, né? No momento você vê claramente a imprensa criando um cenário muito negativo, os institucionais vendendo e estrangeiros comprando. A gente vai ver quem vai vencer essa batalha. As casas de análise, por exemplo, né? Se você pega ativos hoje aqui, ó. Como eu venho comentando, né? Você pega uma ação, por exemplo, como a Ambev, ó, caindo 3,26 no dia, né? A gente tem ideia aqui de um fundo mais alto, aquela coisa toda, aí eu vejo como compra, uma blue chip e tal. Né? Você vê, por exemplo, o B3, SA3, apesar de não ser um ativo que eu acho ela um ativo complicado para operar, mas entre a compra e a venda, eu penso que é claramente uma situação de compra. O Banco do Brasil nem se fala nesses níveis, né? Eu vejo uma mega oportunidade de compra, assim como em Bradesco, que está vindo na parte baixa de um canal, mas depende da ação. Eis a questão, não é recomendar qualquer coisa, né? Muca News, mestre, muito bom dia. Sou scalper e depende das variações rápidas do mercado. Os tiros aos seus vídeos é melhor do que ver as análises de quem opera scalper como eu e da call. Você mostra pontos-chave onde o ativo pode disparar, são pontos fundamentais para tiro curto. Fiz seu curso, pretendo fazer novamente para poder aperfeiçoar minhas operações de longo prazo. Vida longa, tamo junto. Muito obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Fico muito feliz e honrado. Gislaine Duarte, mercado americano fazendo topo em cima de topo e nós nessa penúria. Aí a gente pegou um momento agora
que passou o 7 de setembro, apesar dos problemas não terem sido resolvidos, só que o exterior está corrigindo, né? Então realmente a fase para nós aqui ela não é fácil. Se a S&P resolver no mínimo tocar nas médias de semanal e nós estamos fritos, acho possível, só que lá a tendência é de alta, né? Então se você colocar aqui, por exemplo, as bolsas americanas, vamos ver o VIX aqui. Ó, o VIX estava em alta, mas já rompeu falsamente aqui o 19,27. Você pega o Dow Jones, né, é um movimento, pode ter alguma extensão da correção, mas a tendência claramente é de alta, né? O S&P um pouco abaixo da média de 5, o índice Nasdaq caindo um pouco mais, né? 0,65, tocando média de 5. Então são correções absolutamente normais dentro do movimento. A questão é que o nosso mercado aqui, tudo ele se ancora e acaba seguindo quando é no sentido negativo. Wagner Ribeiro, bom dia, Xará. Obrigado mais uma vez por estar conosco nesses momentos turbulentos da Bolsa. Ótimo final de semana. Esse vídeo a gente gravou na segunda. Foi praticamente final de semana, né? O feriado. Na verdade não, na segunda eu não gravei. Esse vídeo aqui eu gravei na sexta mesmo. Ciro Brasil, professor, a atual movimentação é bem semelhante ao ocorrido entre agosto de 2020 e novembro de 2020. Uma queda seguida de um fundo duplo, talvez uma posterior disparada de 30 mil pontos. Faltaria uma semana para o início da alta, caso a figura seja mesmo semelhante. Então, entre agosto e novembro de 2020. Vamos ver aqui o Ibov. Foi quando o Biden começou a disparar, correto? Aí teve aquela corrida das vacinas, né, que eles escolhiam, né, dias certos para divulgar a eficácia das vacinas e tal. Nosso querido amigo está falando disso aqui, ó. E realmente é semelhante, né? Veio de um movimento sinuoso, ó, de queda, né? Montou topo duplo entre julho e o final de julho, começo de agosto, desenvolveu fundo duplo e disparou. É uma boa observação. Né, estudando aqui o Ibov, a gente tinha colocado até uma reta aqui de um fundo mais alto que o anterior. Pode ser um fundo duplo, né, um fundo duplo de maior ou em menor proporção, acima de 115,600 aqui mostra alguma força se recuperar ao longo do dia. Pat Estrela, obrigado pelo vídeo, por falar das ações que eu pedi. Bom final de semana, uma ótima semana a todos. Caio Max Félix Mendonça, professor, avalia por gentileza BB Seguridade, Itaúsa, Petro e MEAL3. Então eu vou fazer a BB Seguridade e a MEAL3, porque as demais elas são ativos fixos, né? Então eu vou fazer aí na sequência. Eu, Rodrigo Silveira, deixo muito obrigado. A gente que agradece a sua audiência, a sua amizade. Olha, BB Seguridade, as ações de seguro, elas não fazem parte da minha preferência no momento, até por ter uma relação inversamente proporcional à taxa de juros. Mas assim, nesses níveis, né, se você tem uma visão de médio, de longo prazo, agora para fazer um trade, uma posição mais curta... Mas assim, entre a compra e a venda, pode estar fazendo um fundo duplo aqui. Talvez faça sentido, né? E aí nós temos MEAL3 aqui na tela. Controla aí frango assado, Viena. Talvez seja possível traçar aqui numa linha de retorno. Tentar traçar da forma mais fidedigna possível. Está sobre uma linha de retorno, né? Não seria minha preferência aí do setor. Tanto que a gente tem a BK, a BR3 na imersão Pocket. Eu acho que M Dias Branco é uma ótima. Agora vejam o seguinte aqui, ó. Nós temos no 3,32 um ponto-chave. Acima dele, rompimento falso e oportunidade. Mas veja como o mercado tem sinais falsos, né? Entre os pregões do dia 13 e 6 deixou um arame, mas aí vai e anula.
né? Então, o M Dias Branco tem uma tendência mais definida, seria a minha preferência, mas para quem está disposto a arriscar um pouco mais, né, no movimento de inflexão, ou Camil, né? Mas aí para quem quer pegar um ativo de repente rasgando com base naquele possível rompimento falso, ó, Camil está numa tendência mais definida, M Dias Branco, mas para pegar porrada em flexão, 603 seria uma melhor opção, até rimou. Aí nós temos, aí a Petri Itaúsa eu falo a seguir porque faz parte aí da sequência fixa. Vitor Fagundes, professor, tudo certo? Já estudamos o milho algumas vezes e me surgiu uma dúvida. E acho que pode ser a dúvida de outros aqui, que seria sobre o café. Qual o ticker correto? É o café arábica, ok? O Anderson Soares da Silva, lá, professor Petri, um exemplo didático de análise técnica, diário, abraço, vai Corinthians. Corinthians ontem derrapou, né? Mas tem tudo aí para fazer um grande final de ano. A Pets é uma... Inclusive eu estive na Pets aí no final de semana, é uma empresa que vocês percebem que tem ótimos fundamentos, quando a gente comenta aí nos vídeos, no Instagram. E ela corrigiu bem menos do que a média. Só que a gente olha para a Pets aqui, parece que tem um ombro, cabeça a ombro. Isso não é o fim do mundo, a grande questão é, será que esse oco vai ser detonado ou será que ele vai ser cancelado e o ativo vai começar a subir? Ela tem tendência a trabalhar com mínima perto do fechamento, com stop abaixo da mínima do dia anterior. Né? Mas é um exemplo sim, só que ela tem o oco, só que o oco pode ser anulado, e o oco anulado vocês sabem que o mercado dispara, né? César Paulo, olá, Wagner, tudo bem? Pode analisar a home, claro, aí ele pede Trisul e Ultrapar. Corinthians tem um upgrade de jogadores, mas ontem não jogou bem não, mesmo com 3 deles em campo, né? Então vamos ver home, diário e semanal. A home é uma ação do setor industrial, né, interior de São Paulo, perto de Campinas. E o ativo vem descendo conforme a gente tem um fluxo ruim, né? Mas é, na minha visão, uma ótima empresa, extremamente descontada, e as cotações atuais estão longe de refletir a realidade, né? Aí nós temos a Atriz e a Ultrapar, que o César pediu. Essa é uma das melhores oportunidades do setor, na minha opinião, junto com a Melk, com a Cury. Né? É mais uma outra que deixou aqui um arame, mas aí está perdendo a mínima. Independente disso, mantém a ideia de um fundo duplo, com eixo aqui a 806. E aí nós temos Ultrapar. E aí um grande abraço ao Paulo, deixou um bom final de semana para mim e para minha família, você também, uma ótima semana curta aí, né? Que começou segunda, mas muita gente nem operou segunda e tal. Então vamos falar da Ultrapar também, claro, com o maior prazer. A Ultrapar, ela não é um ativo fácil de operar, eu falava sobre isso num outro vídeo aí que a gente fez, numa aula. Ela foi fazendo topos e fundos descendentes no próprio semanal, tá longe da média. Quando você tem um mercado podre, né, essa é a palavra, um mercado onde você tem institucionais covardes, né, que junto com a imprensa direcionam o mercado, mas aí você fala, professor, mas aí você pode seguir o fluxo desses caras? Pode, só que é um negócio muitas vezes velado, né, com alguns repentes intraday, com plataformas travadas e requintes do gênero, né? Enquanto, se você se posiciona no dia errado na ponta vendedora, você pode pegar um trator aí contra você. Mas enfim. E o Ultrapar é um ativo líquido que esses caras batem, né? Tem bons fundamentos, vejo como oportunidade, mas assim, hoje, quem encara a compra no Small 11, no Bova 11, no Mini Índice, em ações de qualidade como oportunidade, assim enxergam esses ativos, tem que ter paciência, né? Ou de repente, se você é praticamente um gênio da lâmpada, hein,
você é muito fora da média, fica fazendo giro no intraday para você ver sua conta, onde que ela vai parar. Com uma volatilidade dessa aí, como muita gente defende, fica fazendo giro no intraday. A gente faz, mas não no momento como o atual, né? Mas eu acho que essa região é oportunidade. Mas tem que ter paciência, coisa e tal. O Felipe Falcão, eu tinha lido isso daqui, ele foi um dos primeiros a comentar, abriu compra, eu não entendi exatamente em que. Né? Nós estamos comprando carteira da Emerson Pocket, desafios, a gente tem compra no mini índice, sim. O Martins deixou aqui, show. O Wellington Araújo Soares, bom dia, professor. Pode analisar raiz 4, por favor? Acredito que ela pode estar fazendo um fundo mais alto, formar pivô. Obrigado, sucesso. Raizen, né? Foi um IPO recente que a gente teve. É aquela história, né? O ativo abriu o IPO a poucos pregões. Aí ela chegou a bater 7,60, 7,40, 6,76. Porra, pra mim é compra. Né? Ah, mas ela tem uma simetria em A, trabalha com stop curto, abaixo do 6,73. Bota 6,71 ali, estopou, perde um pouquinho, se ganhar, ganha uma bolada. Aí, a Cris, será que o mini índice busca 114,825? É, tá quase lá, né? E o Vitor fala, mestre, desejo muita força mental nesse momento turbulento, sua serenidade é o que me mantém centrado também, tenho aprendido muito com você, muito obrigado. Quem sou eu para falar algo, mas vejo um movimento totalmente coordenado, manipulado por partes institucionais. Eu acabei de falar e juro que eu não tinha lido. Seria exagero achar que existe uma recompra de ações por parte das companhias? Eu acho que existe. Existe algo coordenado em imprensa, com institucionais também, né? Teoria da conspiração. Sabe o que é complicado agora? Vamos virar o jogo, vamos trabalhar com certeza, né? Você pega, por exemplo, um mercado como esse, né? E você pensa em entrar vendido. Por exemplo, aqui no Ibov ou no Ibov você não vai conseguir vender, a não ser através de ações que, né, do próprio BOVA11, enfim. Mas você pensa em vender esse negócio nesses níveis, se começar a subir, onde é que o negócio vai parar, né? Ó, aqui o 11,23 é referência, né? Pode ser uma barra de exaustão? Pode. Mas aí, pessoal, vai da leitura de cada um do momento, aquele negócio que eu falo do tamanho da posição, né? Então, quem pega, por exemplo, o mini índice na sessão de segunda, aí alguns vão falar, uma sessão, eu aprendi com não sei tal guru aí, eu vi esse comentário, que o volume é baixo. Daí os mesmos gurus falam que o volume, né, ele não importa tanto quanto o preço. Então, o grande barato é que as pessoas falam de situações que já ocorreram. Aí é fácil, difícil antecipar, como eu sempre digo, né? Então pode formar um fundo duplo, vamos observar. Ó, tá descendo muito rápido, no momento que a gente começou a gravar, desceu 1.000 pontos, né? Longe de média, parece exaustão por causa do volume, e eu acredito, como eu comentei no Telegram, que a gente não feche perto da mínima hoje, que exista algum tipo de reação no intraday. Ok? Então acho que eu respondi tudo aqui, tá tudo certinho. Então eu vou passar para os ativos que a gente faz aqui no... Ó, um dos grandes problemas que a gente teve hoje, né? Vale, né? Faz muito peso aqui no Bovespa, um peso muito grande, né? E aí teve a queda do minério também. Então não é só cenário político, né? Ó, o minério de ferro caiu e continua com viés baixista. Então, um cenário bem desafiador. Por exemplo, segunda subiu mesmo com o minério em queda. Então, é realmente um quebra-cabeças, uma queda de braços, né? Nós temos a bolsa da China em franca tendência de alta, uma correção na parte alta, no Marubozu, na minha visão. Pessoal, deixa eu parar só um segundo aqui para pegar alguma coisa para beber, um minutinho. Peguei um energético aqui, eu tô de pé desde cedo preparando os conteúdos de hoje, coisa e tal.
Então, deixa eu tomar um gole do meu energético Monster aqui. Bolsa do Japão atingiu o objetivo que já era projetado desde aqui de baixo. 30.208. E hoje, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Apesar de eu achar que era oportunidade, essa região, se o mercado rompesse e perdesse, aqui no meu início eu tinha pensado até numa virada de mão para giro, para testar esse fundo. Ele quase chegou, quer dizer, às vezes você traça a estratégia, mas uma, duas, até que uma hora vai encaixar. Não. E naturalmente eu vou compartilhar com vocês, eu estou me comunicando bem de perto com a galera do Telegram e vale a pena estar nos nossos grupos. Lá a comunicação é mais fácil, né, do que no YouTube e tal. Fluxo supermercados emergentes, uma sessão de queda importante, mas testando o topo anterior, eu não vejo nenhuma mudança de rota. Nós temos o petróleo com viés claramente altista, isso aqui é um provável mastro-bandeira em formato flâmula. Mesma coisa a gente vê em Nova York. Os títulos de 10 anos norte-americanos estão com cara de topo triplo aqui, mas se romper essa região projeta LTB. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, demonstra força, né? Tende a continuar subindo. Não sei que devolva tudo no final de sessão de hoje, talvez não seja o caso. E correção nas bolsas americanas, como eu comentei já anteriormente. Normal dentro de um movimento de forte alta, um movimento comprador. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ, ele fica com uma cara... não é uma ilha de reversão porque são muitos candles, né? Mas tem gap dos dois lados. O negócio é que se preencher esse gap que nós temos aqui, pode, na minha opinião, reagir fortemente, né? Porque aí seria um movimento contrário àquilo que parece, que é deixar aqui como uma região isolada. Aí nós temos a Bolsa do Reino Unido, né? Uma correção dentro da normalidade, inclusive com formação de sombra inferior. A gente vê algo parecido na França, em Paris, Eurostock 50 também, né? Tá na região da média de 21, e o índice DAX na Alemanha caindo um pouco mais forte, mas em uma região de suporte. E nós temos o Ibovespa em dólares, né? Leitura parecida com o EWZ, uma barra que pode ser de exaustão. Mas é o que eu comentei, tenham cuidado com o tamanho da posição e tem que ter um pouco de paciência no momento. BZQ subindo, né? Será que vai fechar o gap aqui a 15,36? A máxima de hoje 15,41, fechou. Fechou o gap, provável que comece a descer, a corrigir. E aí dos que a gente costuma estudar aqui no TradingView, nós temos um milho. O milho, olha, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa agora eu compraria, mas eu já estaria stop até pelo intraday. É que se subir, vai subir forte, né? Mas será que tem driver agora para subir forte? Tem gap aberto? Eu não acho tão interessante o milho no momento. Então, continuando os estudos que a gente vinha fazendo aqui, então, por exemplo, Itaúsa, né? Vejo como oportunidade na base de um canal, é a minha visão. Né? YouTube numa região de suporte também, muito interessante para compra, na minha leitura. Mas assim, nesse momento é aquela compra que você não pode comprar alavancado, que tem que comprar e ter paciência, né? E tomar muito cuidado com o tamanho da exposição. Sambi a mesma coisa, tá com cara de exaustão. O IFNC, idem, cara de exaustão. Exaustão é aquela barra ampla tal que marca o fim do movimento, né? Aí nós temos o IMAT, índice de materiais. Né? Aqui no Brasil eu até brinco que é a Bolsa Minério, né? Ou Ibochina. Tem que ver aqui se faz a marcação de um fundo. Né? Por enquanto não. O IMOB é o setor mais descontado. Tinha um sinal de fundo duplo. Eu não vou dizer para vocês que o sinal está completamente anulado, mas ele está enfraquecido. Né? Agora, como é que ele não seria anulado? Se tiver uma reação hoje e amanhã
pular para cima aqui do 806, 807, 807, 808 ali. Small 11, na minha opinião, assim como o mini índice, Bova 11, eu não tô falando porque vejam só, em nenhum momento eu falei para comprar Small 11 a 155, a 145. A gente começou com racional de compra recentemente. Então, pô, você vai comprar onde? Lá no topo? Eu prefiro comprar mais perto do fundo. Ah, mas aí você tá caçando o fundo. Tá, mas aí se o negócio disparar, você vai comprar onde? Né? Aí você compra, corrige. Então, quer dizer, é perto da onde você acredita que os fundamentos, o fluxo que a gente estuda indicam uma formação de fundo, né? Porque você pega aqui, por exemplo, né? Você pega aqui Investmax, os estrangeiros no mercado de ações, ó. Fecharam agosto com 7 bi 355,444 e somavam até o dia 2 800 milhões 770. Aí, conforme eu coloquei aí no Telegram de manhã, para mim, quem me acompanha é dúvida, né? Ó, estrangeiro ingressa com 658,8 milhões na B3 do dia 3 de setembro. E aqui o minério, né, que eu tinha comentado, fechou a 132,19. E no índice futuro eles estão comprados também a 115,815, institucionais vendidos 108,093. Então tem que, de repente, deixar esticar um pouco mais, se for fazer algum giro na venda. Eu estou observando de perto aqui o mercado, mas tem que manter a serenidade para não trocar os pés pelas mãos. Aí a gente tem Petro, né? A Petrobras perdeu essa LTA, era um ponto-chave, assim como 26 com 11. Dá a impressão que vai fechar gap em 25, 26. Foi a 25,45. Se começar a subir e deixar uma sombra inferior antes disso, pode ser um trap aqui, uma pegadinha, uma armadilha, e aí pode subir de forma relevante. A Vale nós tínhamos comentado, né? Ela está ainda numa região enroscada de fundo, mas teria que reagir, de preferência hoje ainda, reduzindo essa queda. China 11, eu comentei sobre a oportunidade de compra logo aqui embaixo, está desenvolvendo, acho que tem mais espaço. A Cury aí castigada é um ativo de fluxo, um ativo que vai ter que ter paciência também, assim como a Melk, né? Assim como a Local Web. Né? Quando esses ativos começarem a reagir, eles podem dar porrada forte mesmo, mas é ativo de fluxo, se não tiver liquidez. Por isso tem que tomar cuidado com o tamanho de posição, da forma que você se expõe, não ficar fazendo giro no intraday. É o caso de Gerdau também, que está segurando um pouco mais firme, né? Parece aqui um retângulo. E aí nós temos juros. Os juros, eles sinalizaram uma compra aqui perto da média, né? E a referência para quem está comprado agora é o 9.940. É um ponto de stop inteligente, objetivo natural 10.130, mas eu acho mais fácil perder o 9.940, mas enfim, quem está no trade vai conduzindo de forma racional e inteligente. O dólar, ele consolidou realmente um fundo ao redor de 5.150. Uma barra importante, uma barra elefante, deixou as duas médias essa LTA para trás. Então eu acho que não vai. A gente tem que, inclusive, modificar os pontos gráficos aqui, deixá-los mais atualizados. Então esse daqui é o 5.138. Não. E se tem alguma resistência nessa região aqui de 5.300 para arredondar, vamos ver no intraday o que está acontecendo. No intraday, esse gap, ele parece ser um gap de fuga, mas veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Veio fácil aqui na região de 5.2, 5.292 e 500.
né, que passa, né, esse ponto era uma referência, agora passa a ser o 5292,500, uma referência importante, né, de correção, extremamente longe da média. Eu, se eu tivesse comprado no dólar, eu entregaria por aqui. Trabalharia, né, se fosse obrigado a fazer uma coisa, entraria vendido nessa região, mas entregaria uma compra sem dúvida. Aí Bovespa, né, uma região candidata a fundo duplo, o eixo do W ficaria por conta aqui da região de 128,35. BOVA11 não vai ser diferente, né? Ele pode montar um fundo duplo? Pode. Tem que começar, né, um movimento de reação. Aqui nós temos o 110. E um ponto escondidinho aqui, 111,23. E no caso do mini índice, o 114,825 é referência, né? Chegou a bater 115,055, algum nível de reação no intraday. Bem, da mesma forma que o dólar está esticado para cima, o mini índice está para baixo, né? Eu não acredito que feche com uma queda dessa magnitude. Eu entendo que haverá uma reação em algum grau durante o dia. E meu computador entrou em modo economia de bateria aqui, o programa meio que bugou. Ó, tem algum sinal de fundo, né, extremamente longe da média. Será que nós temos aqui uma linha de retorno? É que a linha de retorno teria que puxar aqui de cima, deixa eu ver. Vou colocar um 30 minutos mesmo. Eu acho que uma linha de retorno seria, deixa eu ver aqui, forçar a barra um pouco no... na verdade não, alguma coisa mais ou menos assim. Aqui formou fundo e aqui formar-se-á um fundo. É uma ideia sobre a linha de retorno, ok? Pessoal, então é isso. Deixem um like se gostaram, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e atuem na área de comentários. Pode comentar que eu mato no peito. Saúde e paz a todos. Uma excelente semana curtinha. Minha bateria acabando aqui. Valeu!